Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Amigos, estamos no Ponto de Vista de hoje e eu já lhe convido para nos seguir, para compartilhar também no nosso canal no YouTube. Nós iremos passar por algumas mudanças no canal, mas você pode nos seguir marcando o sininho, compartilhando, curtindo conosco. E daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, sobre a ditadura da Covid-19. Nunca antes no mundo e no país se viu um vírus ser tão autoritário quanto o vírus da Covid-19. Mas a gente espera logo que você possa nos ajudar. Vá logo compartilhando, curtindo as nossas transmissões, a nossa opinião. Ponto de Vista com Edson Pereira é o nosso canal no YouTube. Vamos então trazer algumas informações. Primeiro, quando se fechou tudo nesse país, em março de 2020, como foi que você recebeu a informação? Inicialmente era, nós temos apenas uma gripinha lá do outro lado do mundo, na China. É um vírus pontual chinês. Não se preocupe, vá brincar o carnaval. Então, você despreocupado que estava, foi curtir a principal festa desse país. Mas imediatamente em março, você recebeu a informação: fique em casa. Pessoas foram arrancadas de seus trabalhos, das escolas, do seio da família e nunca antes, e aqui eu vou parafrasear o maior bandido que esse país já produziu, que é o ex-presidente Lula. Eu vou parafraseá-lo. Nunca antes na história desse país um vírus pode ser tão autoritário. Fique em casa. Não teve dúvida. Governadores, prefeitos fecharam tudo, fecharam escolas, repartições, mas depois desses 2 anos, a gente percebeu que alguns ramos não fecharam. E por isso, nós tiramos, para quem podia, é claro, férias tão merecidas. Mas a palavra era: fique em casa. O autoritarismo era tão grande que se ameaçou prender quem inventasse de descumprir o lockdown. Ao mesmo tempo, prefeitos e governadores travestidos de especialistas discutiam com o governo federal. Um dizia uma coisa, o outro derrubava, e o brasileiro, o patrão, aquele que paga o imposto, aquele que elege essas borréias, não foi chamado. Autoritariamente era: use a máscara, fique em casa. Mas é a economia, deixa para depois. E aí nós começamos a conviver com esses dois lados. Um dizia: vamos trabalhar, o outro dizia: não. Até hoje, estamos agora, depois de 2 anos, começando a reabrir as escolas, e as universidades particulares voltaram, mas as públicas, presencial, não. O Ministério Público, diante de suas forças e de sua especialidade, começou a ser o fiscal, a bater em cima. Autoritariamente derrubava qualquer uma decisão que afrouxasse alguma coisa. Mas era baseado no maior dos autoritarismos possíveis, o Supremo Tribunal Federal, que, de forma unânime, bateu o martelo e disse: quem manda nas ações que irão ser conduzidas sobre o combate à Covid será municípios e será estados, ou como você queira.
estados e municípios passaram a mandar e desmandar e o governo federal a bancar. A conta chegou. E aí chegou ainda no primeiro ano. A economia começou a titubear. Em 2020, tivemos o auxílio emergencial, mesmo com auxílio. Prefeituras nunca receberam tanto dinheiro. Prefeituras e estados nunca receberam tantos recursos. Mas era o autoritarismo. Veio a vacina, e aí? Viva o SUS, as plaquinhas, viva o SUS, as besteiras que aconteciam. É obrigatório! Ah, não, mas não é obrigatório. É obrigatório, porque senão você não trabalha, você não pode entrar nos locais, então é obrigatório. E o uso da máscara. Nunca um vírus foi tão autoritário. Você tinha dengue, você tinha o vírus da gripe, você tinha outros, mas não. O vírus da Covid-19, ele veio para expor o quanto nós temos um sistema autoritário nesse país, o sistema judiciário. O Ministério Público se arvorou no papel de especialista. E tudo que se colocava como flexibilização se derrubava. Claro, quem tem salários beirando os 30, 40 mil reais, pode se dar ao luxo de ficar em casa. Pode se dar ao luxo de trabalhar em home office, que virou a marca. Home office. Trabalhar em casa. Como que o pobre mortal tem esse direito? Aquele que precisa de seu salário, ele pode ficar home office. Ora, com tudo isso, por que você está falando isso tudo, Edson? Porque o autoritarismo que margeou todo o combate à Covid-19 nesse país ainda continua e agora? E agora? É por causa da flexibilização ou não das máscaras. O estado de São Paulo liberou o uso das máscaras. Bota a máscara, na rua não precisa, então você anda sem máscara. Vai entrar num restaurante, ao colocar o pé no batente do restaurante, bota a máscara. Anda 5 metros, senta numa mesa, tira a máscara. Come, vai sair, bota a máscara. Ao sair na calçada, pode tirar a máscara. É esse o especialista, porque a Covid, além de autoritária, ela é inteligente. Ela deixa você comer. E ela só pega de dentro do restaurante, da porta do restaurante, para dentro. Ela não pega no ônibus, ela não pega nas filas de bancos, porque a Covid-19 é inteligente. E o que é que você quer dizer com isso, Edson? É que o Brasil, como sempre mostra que a sua classe política é de uma safadeza, de uma má vontade, que se criou aqui de forma mais autoritária ainda, a CPI da Covid. A maior palhaçada, o maior picadeiro que esse país produziu. 3, 4, 5, 6, 7, 8 palhaços queriam transformar e transformaram a CPI da Covid no maior picadeiro e na maior ação de picaretagem. Tanto que o Supremo Tribunal Federal, através do seu ministro Cássio Nunes, afirmou que a Covid não provou nada e não apurou nada. Foram dias perdidos para dar palco ao palhaço do Renan Calheiros, ao palhaço do Omar Aziz e à gazela saltitante Randolfo Rodrigues. Mas quantas vezes você assiste, além de tudo, eu tenho que falar da mídia, e aí é um caso à parte. A mídia, a grande mídia brasileira, de um número incalculável de picaretas, que dá vergonha até de dizermos
que somos jornalistas. Porque a grande mídia utilizou a Covid-19 para chantagear e aí pegar especialistas. Eu lhe pergunto, o Comitê do Nordeste, o que decidiu? E eu faço outra pergunta. Quem são os especialistas que influenciam as decisões de governos estaduais, de prefeitos e do governo federal? Será que nesse país nós não tínhamos pelo menos 20 infectologistas, 3 ou 4 doutores em transmissão de vírus, 5 ou 6 especialistas que pudessem estudar as consequências da Covid? E aí, um grupo de notáveis dar as coordenadas do que poderia ser utilizado? Ou simplesmente levou-se para a grande mídia e para os governos aquelas decisões autoritárias? Por isso que o início do ponto de vista foi: o Covid foi o vírus mais autoritário que esse país já viu. Porque ele conseguiu mostrar a verdadeira alma do que o Brasil político apresenta. Nós não temos especialistas, porque o que eu aprendi nos últimos tempos é que, no Brasil, ser especialista é não saber de nada. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.